Barbosa também tem uma semana de porrada mais intensa, Hoje né? em dia tem mais de uma, né? Ele, inclusive, ano passado, um pouco antes da pandemia, a Eu gente sei que eu tava tenho lançando... um amigo que treina lá com vocês. Tem? Quem? Ele chama Vitor Zeppini. Vocês chamam ele talvez de doutor. Ah, Deve ter o mesmo tom de pele que você. Eu acho que eu sei quem é. Parece meio árabe, assim, né? Cara, ele lembra um pouco você, assim, cor de pele, Aham. ele também é... Você tá falando barba do nariz escura. dele? Não. Tá toda hora. Falou que eu pareço árabe, é isso? Você parece um pouco. Você tem uma Você parece coisa meio- Algum pezinho eu devo ter Tem. Tanto que o cara que deve ter brigado com você deve estar falando, esses dois árabes aí. É, os árabes se O juntaram. gringo com vão fumar certeza Marlboro. pensou, esses dois árabes estão falando mal Pra da todo minha, mundo da nos minha Estados comida. Unidos, ou eu era árabe ou indiano. Nunca É. era brasileiro. E o Vitão, que é esse meu amigo, treina lá. Ele falou que tem uma semana que é uma semana que vocês treinam de madrugada, quase Isso que eu ia treinando. falar. Tem o Kangeiko aqui Eu conheço. na B9, que é o treino que começa às 5 da manhã. E eu... É uma tradição, tem no judô, né? Só pra É, quem tá Deve ter assistindo. puxado do judô, Ele trouxe Barbosa. do É. judô, porque o Barba veio é oriundo Aham. do judô, né? E aí, ele juntamente comigo vinha tentando implementar o Shochugeiko antes da pandemia, que eram os treinos de madrugada. Uma vez por mês a gente fazia uma madrugada de treino, que era um treino de 4 horas. Nossa. Caraca. A gente começava meia-noite, Caraca. a gente Pra treinar começava... pra guerra mesmo, né? É. Se você passa por isso, você passa por qualquer coisa. Essa a filosofia do que a gente queria estar fazendo, né? A gente chegou a concluir 3 treinos, acho. Então foram 3 meses que a gente fez, que era uma vez por mês. Iniciava meia-noite e acabava 4 horas da manhã. 2 horas de treinamento físico e 2 horas de treinamento técnico. Todos bem específicos e bem intensos também. Repetições de tipo série de 100, Caraca. série de 200, série Dos de... movimentos do Gil, tipo, 100 É. armlocks. Exato. Inclusive, pra gente finalizar a parte técnica, era exatamente isso. A gente tinha que pegar uma técnica de preferência nossa e repetir essa técnica 100 vezes pra cada lado, acho. Ou era 50 pra cada lado ou 100 vezes pra cada lado, agora eu não me recordo. Mas isso no final do treino, já depois de ter passado por tudo. Esse é o meu? Não. Também não é o meu. É do Sei lá, Gabriel? seu? Ué, caralho. Então deve ser o meu que tá lá. Bom, tudo bem. Pode crer. Ah, tudo bem. Ai, não é melhor olhar? A Bruna tá com a Manu, deixa eu olhar. Não, para. A coisa era mandar mensagem pra você. Não, eu vou pegar. Tá com a sua filha, ela? Tá. Ai, vou passar na frente das câmeras. Vai, sei pode continuar falando. E aí a gente tava fazendo esse tipo de treinamento pensando também em preparar melhor os nossos atletas, né? Deixar eles mais casca grossa, que a gente chama. Mas no final das contas, tudo isso foi meio que uma mistura que eu tô tentando criar em mim, que é uma mistura de toda essa didática e carinho que o Barba tem com a gente, com esse treinamento um pouco durão que eu passei pela Ribeiro e com toda essa prática técnica que eu tive na Atos. Você acha que esse tipo de coisa ela serve mais pra formar atletas ou pra moldar o caráter da pessoa e estar Legal você resiliente perguntar às atividades da vida? Legal você perguntar isso. Durante muito tempo eu pensei só em me transformar em um grande atleta. E por isso eu busquei entrar nessas grandes academias e conhecer o sistema dessas grandes academias. Depois de ter passado por todas essas grandes academias, eu comecei a ver que existiam vários grandes atletas que agiam de formas diferentes, cada um dentro da sua própria índole. Mas eu via que, no final das contas, se tornar um grande atleta não era a parte difícil. Para você se tornar um grande atleta, você tem que estar disposto a enfrentar o processo, que é um processo duro, mas não é o mais difícil. Tem várias pessoas que estão dispostas a enfrentar o processo. O difícil mesmo, isso é até o que o Barbosa me ensinou e eu realmente... Eu ia te falar que o Barbosa tem muito essa filosofia, e né? ele conseguiu colocar isso no meu coração bem forte, porque eu realmente vivenciei com vários grandes atletas e realmente entendi o que ele quer dizer com isso. É muito mais difícil você formar um grande atleta que seja uma boa pessoa. Cara, ele veio aqui e bateu loucamente nessa tecla. E ele tem uma frase muito famosa que pra mim faz todo sentido e eu realmente vou levar isso pra minha vida, que é: entre formar um grande atleta campeão mundial e uma pessoa melhor, eu fico com a pessoa melhor. Legal. Por quê? Porque tem vários exemplos de grandes atletas no jiu-jitsu que chegaram no topo do mundo, chegaram até ganhar o prêmio de melhor atleta do ano, número 1 do mundo da federação. E quando esse atleta ia fazer uma final de mundial, não tinha ninguém torcendo pra ele.
Isso diz muito pra mim. Sim. Eu não gostaria de ser esse atleta. Mesmo que ele tenha atingido tudo que eu buscava atingir, eu ainda busco atingir. O que todo atleta busca atingir, ele atingiu. Que é o quê? Chegar no topo da cadeia. Ser o melhor. Bater em todo mundo. Só que eu acredito que ele teria uma função e um papel muito mais importante na Terra e criaria um legado muito mais forte se ele tivesse toda essa oportunidade de ser o número 1 do mundo, dele ter essa oportunidade de atingir os praticantes da modalidade dele no mundo, como fãs. Todo mundo vira fã do cara, porque todo mundo quer fazer o que o cara faz. E seria muito mais incrível dele usar desse superpoder que ele teve sendo uma boa pessoa. Sim. Porque ele conseguiria fazer coisas muito grandes só de ser uma boa pessoa. Ele não precisaria fazer nada pelo esporte, assim, criar projeto social, ficar vendendo. Não é nada disso. Mas só dele ser o número 1 do mundo e não ser um ignorante. E dar bons exemplos. E não ser um ignorante ridículo. Ele vai se pronunciar numa entrevista falando sobre a caminhada dele, ou então falando sobre o que ele pensa, e ele vai conseguir passar uma mensagem muito foda pra quem vai estar assistindo. E aí, quando você vai ver, às vezes, o cara que é o melhor do mundo em atividade e tem toda essa oportunidade, tem toda essa vitrine, o cara vai lá e fala um monte de merda, mano. E acaba influenciando negativamente e acaba criando uma onda que não vai somar pra ninguém, sabe? A única coisa que tá acontecendo é o cara é o número 1 do mundo, ninguém torce por ele, todo mundo odeia o cara, ele faz dinheiro mais ou menos ainda também, porque ele faria muito mais dinheiro. O cara não consegue administrar nenhuma área da vida dele, né? Se ele é assim... E alguma hora ele cai, entendeu? Tipo, se você for ver eu tenho muito como exemplo o Roger Gracie. Pra mim, por mais que ele não fosse um cara que tenha vindo a público se pronunciar milhares de vezes sobre o que ele pensa, exatamente pela postura dele de se manter calado, eu já acho incrível. Porque só dele se manter calado, ele já fala muito. E todas as vezes que ele se pronuncia com respeito, é educado, e os resultados dele falam muito mais do que qualquer coisa que ele possa falar da boca. Então ele tem a segurança de ter todos os resultados, e quando ele fala, você vê que ele passa segurança nas coisas que ele fala. Como, por exemplo, aquela referência que eu usei. Se você quer ficar bom de jiu-jitsu, não faz sentido você ir correr na praia. Uhum. Você tem que treinar jiu-jitsu. Uhum. Se você quer força específica de jiu-jitsu, beleza, fazer musculação pode até te ajudar, mas não vai te dar a força específica que você precisa aqui, porque o estímulo aqui dentro é outro. Então, a única coisa que tem... A única pessoa que tem a propriedade pra te falar isso é o cara que tá lá. É o cara que chegou lá. Chegou e repetiu o feito, né? Além E de provou tudo. que o jiu-jitsu dele, a técnica dele é uma parada atemporal, porque ele Sim. foi melhor do mundo na época dele, anos depois ele veio e finalizou o melhor do mundo, logo depois dele ganhar o melhor. Logo depois dele ser campeão peso absoluto do campeonato mundial naquele ano. Então, anos depois, o cara aposentado foi lá e mostrou a eficiência do que ele faz. E todos os posicionamentos dele são posicionamentos que ele foge da polêmica, ele foge da energia ruim, ele foge desse posicionamento agressivo, ele sempre é um cara centrado, culto, inteligente, sabe falar, fala inglês, sabe dar uma aula, sabe tratar a pessoa dentro da academia dele. Todos os alunos dele idolatram o cara não só pelo atleta que ele foi, porque hoje ele nem é mais atleta, idolatram ele pelo professor que ele é, pela ideologia que ele passa adiante. Então, isso sim, pra mim, foi uma pessoa fora da curva, que foi um grande atleta e se transformou em um ser humano melhor também, e consegue passar isso adiante. Agora a gente tem vários outros exemplos, inclusive na atualidade, de grandes atletas que, se você for ver, tem títulos mundiais, mas o cara vai explicar uma posição, o cara não sabe explicar a posição. Você vai entrar no treino do cara, o treino é bagunçado. Todo mundo gritando dentro do tatame, galera. Nem sempre um bom atleta é um bom professor, nem sempre um bom atleta é uma boa pessoa, né? Exatamente, é aí que eu ia chegar. Então, no final das contas, o que a gente tenta implementar lá na B9, né? E eu, obviamente, seguindo os ensinamentos do Barbosa. Vale muito mais a gente buscar o ser humano melhor. Vale com certeza a gente ter um tatame cheio de robista, com 3 ou 4 atletas,
onde esses 3 ou 4 atletas contribuam para que o robista atinja bons resultados na sua prática, mas o próprio robista ensine a esses nossos atletas o que é ser uma pessoa melhor. Porque são eles que vivem o trabalho, eles que trabalham, vão para a universidade, voltam e vêm treinar com a gente, e entra no treino cansado do dia inteiro, sem reclamar de nada, com um sorriso no rosto, trata todo mundo bem e coloca uma vibe que tá todo mundo feliz lá dentro. Sim. Enquanto o atleta leão de treino tá lá dentro da academia o dia inteiro, vai pra cima de um cara desse, às vezes ele é arrogante, às vezes ele acha que ele é melhor, vai lá, não conversa nem com o cara, não ensina nada pro cara e só vai lá e espanca o cara. Qual é o seu mérito por estar O que se ganhou nisso, né? Qual é o Ninguém seu ganhou mérito nada. por estar, tipo, fazendo isso com uma pessoa que não é profissional, e sendo que a troca entre vocês seria muito mais benéfica se você fosse para ensinar uma técnica para ele e fosse também pronto para aprender algo sobre a vida com essa pessoa, sabe? Então, entre o campeão mundial e a pessoa melhor, eu fico com a pessoa melhor também.